Vamos orar, gente? Ó Santo Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui agora, reunido no teu nome sempre para tratar de assuntos que dizem respeito à obra do Senhor e ao nosso propósito nessa vida. Obrigado, Jesus, assuma a direção dessa reunião, dessa conversa, assuma a direção do nosso culto, da Santa Ceia e de tudo que nós vamos realizar no dia de hoje. Quando terminar o dia, lá de noite, possamos olhar e dizer, valeu a pena, foi um bom dia, agradamos a Deus, atingimos o objetivo, foi um bom dia, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, amém, graças a Deus, amém. O mês passado foi da benignidade e esse mês da fidelidade. E não existe fidelidade se não for radical, não existe fidelidade parcial. Só que a palavra radical e extrema, essas palavras hoje elas são muito mal vistas. Hoje existe a extrema direita, a extrema esquerda, e todo mundo tem uma opinião sobre isso. E seja como for, o discurso mais bem aceito é aquele do que não é extremo, é o meio termo. Na política, quem manda no país é o centrão. Não é nem o de direita, nem o de esquerda. É o de centro. E por que chama centrão? Porque existem 513 deputados e 81 senadores. E a maioria toma as decisões. É uma democracia. A maioria decide. Então, quando você faz uma votação, quem ganhar é que decide. E por que o centrão? Porque a maioria está unida no centro. Nem a direita, nem a esquerda. Então, quem governa é o centro, o centrão. A direita ou a extrema-direita, ela não é bem vista. Hoje é um dia de eleição, ela não é bem vista. E a extrema-esquerda também não. Então, o que parece ser melhor? O meio termo. O ponto de equilíbrio entre um e outro. Mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Deus é extremista. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus é do sim, sim. Ou do não, não. Tem o crente e tem o descrente. Tem o dia e tem a noite. Tem o sim e tem o não. Tem Cristo e tem Belial. Existe o quente, existe o frio. Mas o morto, Deus vomita. Veja que o frio é menos ruim, menos pior do que o morno. Entre frio e morno é melhor ser frio. O bom é ser quente. Mas entre o frio e o morno é melhor ser frio do que morno. E fidelidade é extrema. Eu me lembro de um casal que chegou a ter algumas discussões. Porque um dia o marido contou para a esposa que, sei lá, ele sonhava que ele estava tendo relação sexual. Não era assim, mas acontecia um dia, ele falou para nós, eu sonhei que eu estava... Com quem? Sei lá com quem, lá controla o meu sonho. Então, mas isso foi motivo de discussão, de intriga. Por que você está sonhando com outra mulher? Não, eu nem sei que mulher que é. Não, os sonhos é coisa que você passa o dia inteiro pensando. Tem gente que explica que normalmente você sonha aquilo o que está na sua mente. Você vê muita coisa, está com muita coisa ali, pensando, falando. Muitas vezes você sonha aquilo. Aquilo está com você à noite. Então, é isso que ela falava. Então, não sei o quê. Mas por que eu citei isso? Pô, mas até no sonho ela quer fidelidade. Até em pensamentos ela quer fidelidade, tá certo? Fidelidade é assim mesmo. Fidelidade é até em pensamento. Se uma esposa descobrir que o seu marido está tendo pensamentos que não sejam fiéis, vai ter problema. Fidelidade é radical ou não? Sim. É radical. E nós temos que ser radicais nesse ponto. É verdade que nesse mundo nós precisamos de muito equilíbrio.
jogo de cintura, bom senso. Tem coisas que não dá para resolver na hora que gostaríamos. Tem coisas que você tem que ter uma certa malícia. O Senhor mandou que um dos profetas fosse até a casa de prostituição e pegasse lá uma prostituta, levasse para a casa dele, a recebesse como se ela fosse virgem, embora ela fosse uma prostituta, e se casasse com ela. A amasse e se casasse com ela, formasse família com ela. O profeta foi e se casou com uma prostituta. Tirou ela da casa de prostituição, da vida de prostituição, e deu a ela uma vida de mulher digna. Imagina naquela época. Imagina naquela época, há muitos anos. Se eu não me engano, foi o profeta Isaías. Alguém pesquisa para mim, só para tirar minha dúvida. O profeta que casou com a prostituta. Eu acho que foi o profeta Isaías. Aí, ele se casou com ela, tal, tirou ela da prostituição, teve filhos com ela. Uma vida de família. Hã? Oséias. Então não é Isaías, Oséias. Teve vida com ela, família com ela. Adivinha o que ela fez? Só uma chance. Traiu. E voltou a se prostituir. Quando isso aconteceu, o Senhor disse ao profeta: traz ela de novo. Perdoa e traz ela de volta. Só que para você trazê-la, você vai ter que pagar por cafetão, porque ela tem dono. Você tem que pagar. Você não vai conseguir ir lá e trazer, você tem que pagar. Tem um cafetão, tem um dono. Pagar, ele não vai deixar. Ele ganha dinheiro com ela, com a prostituição dela. Ele foi, pagou, resgatou, trouxe, a acolheu. Voltaram a viver uma vida de família, marido, esposa, filhos em casa, uma vida abençoada. Adivinha o que ela fez? Só uma chance. Sim, de novo. De novo. Aí Deus falou assim: agora você reúne o povo de Israel e diga para eles que o que você fez é o que eu estou fazendo. E o que a sua mulher fez é o que o meu povo está fazendo. Porque todo mundo viu. Ah, todo mundo vendo. Não é uma cidade grande como São Paulo, onde ninguém sabe da vida do outro. Ainda mais um profeta. Vocês viram o que aconteceu com o profeta? Se casou com uma prostituta, onde já se viu. Devia ter casado com uma virgem. Vai casar com uma prostituta? Aí a prostituta trai ele. Claro, claro que trai. Aí imagina as conversas. Aí ele vai e traz de novo. Aí ela trai de novo. Aí o Senhor disse: eu sei, mas eu fiz isso de propósito. Porque é o que vocês estão fazendo comigo. Vocês são uma prostituta. Vocês estão se prostituindo. Eu vou lá, eu pego, eu cuido. Quem eram vocês antes de mim? Onde vocês estavam quando eu os busquei? Eu busquei vocês. Quem eram vocês? Onde vocês estavam? Que tipo de vida vocês tinham? Quem eram vocês? Vocês estavam perdidos, desorientados, sujos. Perdidos nos seus desejos, nos seus pensamentos, no seu estilo de vida. Eu fui lá, eu trouxe, eu não perguntei se vocês eram santos ou se vocês eram prostitutas. Eu não perguntei, eu vim, a gente sabe, lhes dei um banho com a palavra, com o sangue de Jesus, salvei, cuidei, tratei como se fosse uma virgem. Pus vocês debaixo das minhas asas, no meu leito, como se fosse uma mulher imaculada, e cuidei como o amor da minha vida, tivemos filhos juntos. E vocês voltaram a se prostituir. Como pode? 2 vezes eu paguei, eu tive que pagar, não foi nem de graça. Não foi nem de graça. Vocês voltaram. E essa foi a mensagem que o Senhor levou ao povo através de Oséias. Então, é tempo de ser fiel a Deus, radicalmente, até em pensamentos. Ser fiel à família. Ser fiel aos amigos que tem. Ser fiel ao trabalho que exerce. Ser fiel à escola. Ser fiel a você, à sua consciência. Acreditem, eu já tive uma consciência pesada. Não é legal.
Eu já acordei e já dormi pensando que eu poderia não me salvar. Eu tinha pesadelos, no bom sentido. Aliás, no bom, eu cheguei a ter pesadelos que a trombeta, sonhos mesmo, sonhos, da trombeta soar e eu ficar. Eu era doido com isso. Eu cheguei a sonhar da trombeta soar, o pessoal subindo e eu ficando. Eu sonhei com isso. Como que um crente vive com isso? Com essa consciência pesada? Deus me livre. Esse tipo de coisa talvez seja, na minha opinião, uma das piores coisas. Não saber se vai ser salvo. Está em dúvida se vai ser salvo. Será que eu vou ser salvo? Será que eu posso não ser salvo? Então, sejam fiéis à sua consciência. Tenham uma consciência limpa diante de vocês mesmos e diante de Deus. E lembre-se, não há perfeição. Não há perfeição. Uma vida santa é uma vida separada, não é uma vida perfeita. Sem santidade ninguém verá Deus. Não falou sem perfeição. Sem perfeição ninguém verá Deus. Não está escrito isso. Está escrito sem santidade. Santidade é uma vida separada. É uma vida fora do meio mundano. Então, também não vou deixar o diabo me acusar porque eu errei. Isso aí nunca vai me pegar. Meus pecados não me destroem. Meus pecados me fortalecem. Isso não é desculpa para pecar. Isso é motivo para me aproximar de Deus e pedir mais a ajuda dele. Senhor, me ajuda, porque eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Bem, mas sejamos fiéis à nossa consciência, fiéis à nossa igreja, fiéis ao nosso propósito de vida, porque Deus trabalha de forma especial na vida do fiel. Aquele que for fiel até o fim, herdará a vida eterna. Tem que ser fiel até o fim. Não adianta ser fiel só um dia, ou só uma semana, ou só durante algum tempo. Mas o tempo todo. A fidelidade não pode ficar doente. A fidelidade não pode enfraquecer. A fidelidade, ela precisa se fortalecer. É difícil hoje em dia, porque a fidelidade é extrema. E as pessoas não gostam de extremismo. Mas é como tem que ser. Embora nós vivamos num país que se diz ser um país democrático, o reino de Deus não é democrático. O reino de Deus não é um presidencialismo, não é um parlamentarismo. O reino de Deus, ele é o quê? Uma monarquia. Não uma monarquia da Inglaterra ou de outros países. É uma monarquia à moda antiga, onde o rei fala, sejamos fiéis à igreja, sejamos fiéis ao nosso propósito e vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. Vocês têm nas mãos algo que é pequeno. Nós temos nas mãos uma de 3 igrejas que é pequena, mas toda semente é pequena. Qual semente é grande? Tem o caroço do abacate, né? Você vê que uma semente é grande, mas acho que a maioria é pequena, né? A maioria é pequena. E mesmo o caroço do abacate é grande, mas toda semente é pequena. Então, nós não temos um fruto pequeno. Nós não temos uma árvore pequena. O que nós temos nas mãos? O que foi dado nas mãos de vocês? Quando vocês sobem naquele altar, o que foi dado a vocês? Hein, Ana? Uma semente. O que foi dado a vocês, Jean? Uma semente. O que foi dado a vocês, Joyce? Uma semente. O que foi dado a vocês, João? Uma semente. O que foi dado a vocês, Pedro? Uma semente. Sabe o que vai acontecer com a semente se ela for plantada? Vocês sabem, plante a semente. E daqui a pouco nós estaremos diante de árvores, bosques, florestas. Mas isso começou com uma semente. Com poucas sementes. Não olhe para como está. Olhe para como vai ficar. Não olhe para o hoje, olhe para o futuro. Olhe para o futuro. Deus é um Deus de futuro.
Deus fala do futuro, Deus fala da eternidade, Deus fala de coisas grandes, Deus fala das coisas plenas, grandes, eternas. Por isso que eu gosto do universo. Por isso que o universo é a minha referência. Por isso que Deus mandou que Abraão olhasse para o céu e, se pudesse, que contasse as estrelas. Por isso que a fachada da igreja tem como fundo o universo. Essa é a ideia.